Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews, nessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Tô aqui no ambiente mais tranquilo, para descansar no carnaval? Não. Para passar o tempo, mas sempre estar atento às notícias do Vasco. Já produzi meu setup aqui, vou estar junto de vocês durante esses dias, buscando as melhores informações. O Vasco que volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Fluminense, o clássico do Maracanã, depois da vitória de ontem sobre o Audax por 1-0 em Manaus. Vamos trazer muitas informações, rescaldo depois da vitória de ontem, preocupação com a falta de gols e já prospectando o jogo contra o Fluminense. Deixe seu like, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que o AVNews está entrando no ar nessa sexta-feira pré-carnaval. Vai curtir seu carnaval? Mas fique ligado nas notícias do Vasco. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, vale muito a pena. Ser membro do canal Atenção Vascaínos dá muita benesse. Você consegue participar de eventos, consegue participar de lives. Ontem, no nosso pós-jogo, nosso Humberto Paulucci, membro do canal, esteve presente. Vale muito a pena. É muito simples, muito tranquilo. Você tem o QR Code que está aí, você vai direto para a página do YouTube, você usa o seu cartão de crédito, escolhe lá o seu plano e manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Quinde coloca você no grupo de Telegram. Quer migrar para o grupo de WhatsApp? O Sérgio Quinde também ajuda você. 2 recados no Abre do News. O primeiro da 1xBet. A 1xBet que está no primeiro comentário fixado aqui no chat. Você vai através do link que está ali e você usa esse link porque vai nos ajudar. Você vai se cadastrar, colocar todos os seus dados, vai se habilitar a poder jogar. E aí, amigo, é só escolher. O cardápio é amplo, a festa é grande. A casa de palpites 1xBet que dá a palavra dobrada para você colocar um valor e colocando Vascaínos vai dobrar de 100 para 200, 200 para 400 e além disso R$ 1.530 de bônus para você ter um montante legal para poder apostar. E a 1xBet paga bem e paga rápido. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E o recado agora é da Gigante da Colina do Parque Jacarepaguá. Tem uma promoção de um tênis lindo. Eu tô de olho nesse tênis. Fica ligado aí. Atenção Vascaínos, alô Flávio Dias. Estamos aqui na loja Gigante da Colina, Parque Jacarepaguá. Mostrar aqui esse paredão bonito de roupas. Mas o que eu quero mostrar é um produto exclusivo que você só encontra aqui na Gigante da Colina, Parque Jacarepaguá, que são os tênis novos do Vasco. Olha que coisas lindas, ó. O Classic, olha só a leveza dele, ó. Classic, o Falcon. Olha esse tênis aqui, olha. O Iate branco, olha que coisa linda, ó. Tem dele branco e dele preto também. Olha o detalhe aqui, ó, nessa cor creme. Esses produtos exclusivos e muito mais, você encontra aqui na Gigante do Parque Jacarepaguá e para todo o Brasil no site arquidafc.com.br, valeu? Um abraço, Flávio Dias. Atenção, valeu! Vitória magra, mas uma vitória importante. O Vasco não vencia há 3 jogos. Bangu, Nova Iguaçu e Flamengo. Boa Vista e Portuguesa estão jogando agora. A gente está gravando o vídeo, não sei como vai ser. O Boa Vista vencendo, passa o Vasco, tira o Vasco do G4. A Portuguesa, dependendo aí do saldo, poderá passar o Vasco ou não, mas o melhor realmente seria um empate entre as duas equipes. O Vasco joga na quarta-feira e no domingo, 2 clássicos para definir sua vida, contra o líder Fluminense e contra o Botafogo, que saiu do G4 depois da derrota do meio de semana para o Flamengo. O Vasco voltou na madrugada, a delegação veio com voo fretado, já está no Rio de Janeiro, folga no dia de amanhã, apenas, na verdade, o DESP estará disponível para jogadores que queiram fazer massagem, recovery, alguma dica de nutrição. Domingo, segunda e terça, trabalho geral, porque quarta-feira o jogo é muito importante. Mas sobre o jogo, a gente vai falar no segundo bloco, da formação, das novidades, enfim, vamos trazer informações sobre o time. Mas ontem o que ficou claro para todo mundo, mas muito claro, foram 2 coisas. A primeira é que se não trouxer atacante,
o Vasco vai ter uma dificuldade grande de fazer gols. Ontem ficou claro isso. E um segundo aspecto, está incomodando demais falar de reforços. Comissão técnica está evitando, não está falando muito. Alexandre Matos também não está falando muito, porque está incomodado em relação a essa questão. As estatísticas ontem chamaram a atenção. O Vasco teve 26 finalizações, 6 no gol. Foram 67% de posse de bola, 40 bolas cruzadas, 7 escanteios e apenas um golzinho. Além disso, o artilheiro do Vasco na temporada, Pablo Verrete, que fez muitos gols em 23, há 7 jogos não marca um gol. No jogo contra o Flamengo teve oportunidades enormes. Não fosse o zagueiro Léo Pereira, talvez ele tivesse quebrado. Mas não quebrou. O si não existe. E o Emiliano Dias falou sobre isso depois do jogo de ontem. E você vai curtir aqui novamente. Ele resume que foi muito pouco. Foi pouco demais diante do que foi criado. Não é isso, Emiliano? Nós é difícil que fiquemos satisfeitos depois de jogo, mas porque sabemos a qualidade do grupo, o que pode dar. De 26 finalizações que a gente tuvo, foi pouco, mas é o começo do ano, vamos a seguir trabalhando, mas ficamos muito contentes com o grupo porque se mostrou uma solidez que nos últimos jogos de Flamengo para cá se mostrou e estamos contentes. Conversei hoje com o diretor executivo Alexandre Matos e ele foi bastante seco e disse: não tem nada, absolutamente nada, nenhuma novidade sobre contratações. O clima realmente fica meio pesado porque há uma necessidade, há uma urgência, mas além da questão dos norte-americanos da 777, e já a gente vai trazer um dado importante, porque o Vasco já investiu muito, de acharem que o Vasco já investiu e talvez tenha investido errado. Além disso, há uma questão que pesa demais, que não é só a questão do investimento em si, é também da necessidade, da urgência, porque o elenco está muito escasseado. No caso de Alexandre Matos, ele até tenta, mas tem que buscar sempre alternativas, muitas alternativas. Muitos jogadores, às vezes, por preços menores, apenas pelo salário, por empréstimo, o que não seria pensado dentro de uma SAF. Mas quem esteve ontem em Manaus foi o companheiro Emerson Rocha. Desceu depois do jogo, foi para a entrevista coletiva, participou e sentiu um pouco desse clima nos bastidores. E ele vai trazer, direto de Manaus ainda, suas impressões sobre esse tema que envolve questão de contratações e principalmente dificuldades do Vasco fazer gols. Emerson Rocha vai inclusive chamar a sua pergunta, a pergunta que fez na entrevista coletiva sobre o jogador que vai brigar com o Verrete, um centroavante, mais um jogador de área que teria sido pedido à comissão técnica. E o Emiliano ficou desconfortável demais para responder. Vamos então ao depoimento e a participação aqui no News do grande Emerson Rocha. Fala, Emerson! Boa noite, Flávio, a todos ligados aqui nesse AVNews. Ainda estamos em Manaus, onde tivemos a oportunidade de cobrir ontem, acompanhar toda a partida em que o Vasco venceu o Audax por 1-0, gol do atacante David na Arena da Amazônia. E olha, Flávio, me chamou muita atenção que após a partida, a velocidade que tudo foi arrumado em relação ao staff do Vasco para rapidamente direcionar todo o elenco e comissão técnica para o aeroporto, onde o Vasco voltaria já no início da madrugada para o Rio de Janeiro. E por isso tive poucos contatos com profissionais do Vasco. Mas olha, uma situação que também me chamou a atenção foi que a coletiva de imprensa ontem, mais uma vez, foi feita pelo Emiliano Dias. A gente lembra que lá no jogo contra o Flamengo, o próprio Emiliano, na coletiva de imprensa, disse que o Ramon não estava dando muita entrevista pela questão do entendimento da língua. Até o Vasco vai buscar um profissional para fazer, por exemplo, a tradução para o Ramon Dias e por isso o Emiliano Dias, que entende melhor o português, acaba fazendo essas coletivas. E o Emiliano ficou bem incomodado com uma pergunta que eu acabei fazendo lá na coletiva sobre a situação do Pablo Verrete, que é o centroavante do Vasco e que hoje o seu reserva imediato é um garoto de apenas 17 anos, o Ryan, que é
até já começa a ser criticado por parte da torcida porque ainda não está pronto para jogar como centroavante do Vasco. E depois, no segundo tempo, depois da saída do próprio Ryan, o David foi para essa função e o Vasco acabou perdendo muitas oportunidades. Eu perguntei ao próprio Emiliano Dias sobre essa questão, se o Vasco está buscando um jogador para ser o substituto ou até mesmo brigar pela posição de centroavante. Vamos ouvir a minha pergunta e também o incômodo na resposta do Emiliano Dias. Confere só. Boa noite, Emiliano. Boa noite a todos. Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Emiliano, o Vasco está com a situação do Verratti, aquela questão da contusão dele. Hoje vocês colocaram o Ryan ali no ataque, agora no segundo tempo também teve a entrada do David ali naquela posição. Como é que está essa situação do centroavante do Vasco? Você tendo uma coletiva já disse que pediu à diretoria um jogador para essa posição, para brigar com o Verratti. Como é que está essa situação em relação ao jogador descentralizado no ataque? A gente não pode ficar aqui sempre falando o mesmo. Precisamos e a gente falou. Mas nós, desde que chegamos ao Vasco, temos que encontrar solução. O treinador tem que encontrar solução. Entonces tratamos de probar una cosa, probar otra, porque si ficamos lamentando el que lleva 6 meses acá en Vasco, sabemos lo duro que fue ficar en primera división. Y este grupo fez mucho trabajo para eso. Entonces nosotros ficamos lamentando lo que acontece, queremos, mas gente, el grupo está mentalizado que tiene que seguir trabajando y tiene que dar lo mejor para... Porque Vasco el año pasado brigó, porque de que llegamos nosotros salimos séptimo. Y vamos a continuar brigando hasta el fin, luchando. El grupo tiene una mentalidad fuerte, que sabe que no se va a relajar nunca. Venga quien venga, acontece que acontece, el grupo va a seguir luchando porque esa es la mentalidad del grupo. Y sí, ojalá Dios quiera puedan venir. Então, Flávio, essa questão desse clima do rescaldo após a partida, desse incômodo com a morosidade que o Vasco vem acontecendo, principalmente na questão de reforços, vem chamando a atenção da comissão técnica. O Emiliano Dias já falou sobre reforços, o Ramon Dias já falou de reforços e até mesmo o capitão Guilherme Medel, ainda lá no Uruguai, em Punta del Oeste. Ou seja, todo futebol, comissão técnica e elenco sabem que precisa de reforços. Basta a diretoria começar a agir e trazer detalhes importantes, já que o Vasco tem um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil pela frente para poder montar o seu time e dar armas para o seu técnico, aí sim fazer uma boa campanha em 2024. Segue o AVNews, Flávio Dias. É isso. Mas o DataFoot, site de estatísticas e números, confirmou hoje através da sua página no Twitter, do seu perfil no Twitter, que o Vasco é o 4º time que mais investiu nessa janela. Você está vendo aí na foto o Corinthians primeiro, o Flamengo segundo, o Botafogo terceiro e o Vasco é o 4º com 95 milhões de investimentos. Fechando aí o Sforza, vai passar de 100. E o Jean Faísca está chegando aqui no News. Ele ontem não participou do pós-jogo, sei que você está ávido para ouvir a opinião do Faísca. Eu vou perguntar a ele sobre isso, sobre essa necessidade, sobre essa urgência, essa carência que é premente, mas ao mesmo tempo sobre essa dúvida em relação a como contratar, quando contratar e se vai ser autorizada a contratação. Manda ver, Jean Faísca! E ontem ficou bem claro a dificuldade que o Vasco tem com seus atacantes, principalmente na ausência do Verratti, para fazer gols. O Vasco pegou a frágil equipe do Audax e olha, era um jogo que se os atacantes do Vasco tivessem o mínimo de aproveitamento de uma equipe de Série A, de uma equipe que sonha com coisas grandes no ano, de uma equipe que quer ser protagonista, era um jogo que era para terminar aí no mínimo 5-6-0. Oportunidades foram criadas. Agora, todo mundo perdeu. E é algo que preocupa muito, porque no decorrer do ano, o Vasco vai ter jogos que não tem a possibilidade de ter tantas chances assim. E até quando nós vamos ser dependentes de Verratti e de Payet, que ontem, por exemplo, não estiveram presentes e fica claro. E também eu entendo que há uma dificuldade muito grande para você achar no mercado jogadores que desempenham essa função ofensiva e que consigam também fazer gols, serem artilheiros. Não é fácil a missão do Alexandre Matos, principalmente pela questão que,
parece que toda a grana dessa primeira janela já foi meio que comprometida. Mesmo com as vendas aí de Peck e Marlon Gomes, o Vasco não está disposto de ir ao mercado e trazer jogadores para desempenhar essa função. Tivemos a possibilidade aí durante a semana dos nomes do Pedro Henrique, que ainda há essa possibilidade e ajudaria, porque ano passado no Internacional fez 12 gols, e o Breno Lopes, que nunca foi um grande artilheiro, apesar de eu achar ele um bom jogador e iria somar para esse elenco, o Palmeiras pediu mais de 20 milhões. Então agora vai da criatividade, principalmente do Alexandre Matos, de conseguir no mercado alguém que possa ajudar Payet e Verratti nessa missão de balançar as redes do adversário. O único atacante que ainda se tem uma notícia sobre possibilidade de vir para o Vasco é o Pedro Henrique. Ele até postou ontem uma foto vendo o jogo do Vasco. Estava lá no fundo, ele curtindo com a família, mas estava lá passando o jogo do Vasco. Pedro Henrique, hoje mais uma vez eu tive essa informação, tá tudo certo com o Vasco. Só que se aguarda, no caso do Inter, que a 777 faça a liberação do dinheiro para que o Pedro Henrique venha em definitivo. Mais uma vez, essa situação. Aliás, uma situação que eu pude apurar e soube hoje, porque entrei em contato com a associação para entender a posição do presidente Pedrinho. Pedrinho já chegou várias vezes, já conversou com o Lúcio Barbosa, tem uma relação muito cordial. Lúcio sempre o atende, mas não sente respaldo, não sente retorno. Hoje eu tive a informação que, mais uma vez, Pedrinho quer inclusive ir ao CT. Espera, tem um convite para ir ao CT, porque quer entender do Ramon Dias, conversar com o Matos mais pessoalmente. Foi um grande jogador, um dos melhores comentaristas de televisão, eleito aí nos últimos 3, 4 anos como top entre os comentaristas. Portanto, conhece muito de futebol. E o Pedrinho quer conversar, está disposto a isso. E eu fui também procurar saber da SAF. E a informação interna, em off, é de que, claro, Lúcio Barbosa está aberto, mas é claro que tem também suas limitações, porque depende dos majoritários da 777 uma liberação de algum tipo de verba. Mas entre Vasco, CRVG e SAF, Vasco-SAF, não há esse clima tão pesado, mas sim, há um incômodo. Há sim, por parte do presidente Pedrinho, como ex-atleta do clube, uma preocupação, porque vê o Vasco, o tempo passando, o tempo indo embora e o Vasco não se reforçando para prover o seu treinador de bons jogadores, principalmente na frente. Há uma escassez muito grande. Os dados estão aí. Ontem, 26 chutes, apenas um gol. E Verratti, o artilheiro do Vasco em 23, há 7 jogos, não marca um gol. Mas tem sido assim, tentativas e tentativas de Pedrinho e por parte da Vasco-SAF, apenas a promessa de que vai sentar, de que vai conversar. Está na hora das partes realmente se abraçarem, porque para um bem comum, um tem 70%, outro tem 30%, mas o mais importante é o Vasco da Gama. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o time que joga na quarta-feira contra o Fluminense e mais detalhes aqui no News. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo, aliada ao clima perfeito para o plantio, é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em 5 noites, é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. O próximo jogo do Vasco acontece na quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Fluminense, o clássico no Maracanã.
O Fluminense líder da Taça Guanabara, o Vasco tentando a sua classificação entre os 4 para as semifinais do Campeonato Carioca. Boas notícias para o técnico Ramon Dias. Dimitri Payet está de volta, cumpriu suspensão automática pelo jogo de ontem contra o Audax em Manaus. Verratti está fazendo tratamento, está fazendo treinamentos, sem ser nenhum treinamento de choque, assim continuará durante o período do Carnaval, vai manter a parte aeróbica, vai fazer reforço de perna, de braço, mas a questão da costela é dar tempo ao tempo com as tecnologias, com bandagens, com anti-inflamatórios, para tentar na terça-feira ser reavaliado. O ideal é que ele fique mais uma semana fora, mas pela urgência, pela falta de gols, pela importância que ele tem, dificilmente o Pablo Verratti, que vinha jogando no sacrifício e pediu essa semana para ter uma folga, não vai estar apto para o jogo com o Fluminense. Mas somente na terça-feira a gente vai ter essa confirmação. O time não deve ter grandes alterações daquele time que jogou ontem, principalmente no sistema defensivo. Rojas ou João Vitor? Rojas começou o jogo ontem ao lado de Guerre Medel e de Léo. Medel e Léo devem ser mantidos. E aí a dúvida é entre João Vitor e Rojas, com Paulo Henrique e Piton nas alas. Zé Gabriel deve voltar ao meio, no lugar do Matheus Carvalho. Adson ou David, o amigo, o colega de Verratti, para tentar alimentar o Verratti, vai ser uma definição que o técnico Ramon Dias vai ter durante a semana. O que me parece certo, e para o torcedor do Vasco, e também para a comissão técnica, é Pablo Galdames, jogador que fez uma ótima estreia ontem, jogando muito bem, 80% dos passes, você está vendo aí a média Sofá Score dele, 7.4, acertou 88% dos passes, 100% dos dribles feitos foram ok, cruzamentos certos também 100% de aproveitamento, 2 passes decisivos, 2 finalizações, 3 bolas recuperadas e 3 faltas. Jogador que foi muito elogiado pelo Emiliano Dias, auxiliar técnico de Ramon Dias, no pós-jogo, na entrevista coletiva. Não, sabíamos a característica de Pablo, é jogador com muito bom pé, é jogador dinâmico, ficamos muito contentos porque não era fácil. Viene de jogar en Europa, que hoy en este momento está muy frío, jugar acá, que está muy quente, mucha humedad, la verdad que fiz um grande jogo e ficamos muito contentes. Léo Jardim, Rojas ou João Vitor, Medel e Léo. PH e Piton, os alas. Zé Gabriel, Galdames, Payet. Adson ou David Verratti. Já começa a pintar aí um provável Vasco da Gama. Será que esse é o melhor Vasco de hoje? Será que Galdames foi uma boa surpresa? Com a palavra, o nosso craque, nosso especialista, Jean Faísca. E agora já é foco total para o confronto da próxima quarta-feira contra o Fluminense. Um jogo difícil. Do outro lado, o atual campeão do América. Lembrando que o Vasco, no último confronto, goleou o rival. Eu acredito que o melhor 11 do Vasco hoje é uma equipe com 3 zagueiros, e eu acho que o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias tem cada vez isso mais claro, formando uma trinca ali com o João Vitor pela direita, o Medel centralizado e o Léo pela esquerda, os 2 laterais bem espetados como alas, e devagarinho eles vão entendendo esse processo e vão conseguindo cada vez mais chegar numa zona do campo do adversário que possam ser mais produtivos. Os 2 volantes, o Pablo Galdames, que fez uma boa estreia ontem e não me surpreendeu, porque eu já trouxe aqui para vocês que pelos vídeos eu acho ele melhor que o Sforza. Isso não é uma verdade absoluta, temos que esperar o Sforza jogar, mas me agradou muito a partida que o Pablo Galdames fez ontem. Então, dentro do nosso elenco hoje é Zé Gabriel, Paulo Galdames, com o Adson jogando de fora para dentro pelo lado direito, ele que é canhoto, o Payet jogando pelo lado esquerdo, mas não fixo, flutuando ali atrás do Verratti. Eu vejo que essa trinca lá na frente pode dar muito certo, principalmente com a chegada do Galdames para abastecer. Inclusive, amanhã no Faísca Tá On, eu vou justificar o porquê que eu acredito que essa é a melhor escalação do Vasco. Conto com a audiência de vocês, amanhã, 10 horas aqui no Atenção Vascaínos, e já faço um desafio para os comentários do Faísca de amanhã. Você, torcedor, também escala qual será a melhor equipe do Vasco dentro daquilo que a gente tem no elenco. Lembrando sempre que é o momento atual. O Vasco ainda precisa de alguns reforços. Sforza não ainda se tem a certeza do dia que ele vai chegar. Termina domingo, Brasil e Argentina brigando aí par e passo por uma vaga para a Olimpíada de Paris.
Provavelmente segunda-feira ele deve estar vindo para a Argentina, sai da Venezuela, mas no transcurso da semana, terça ou quarta-feira, Juan Esforza, o departamento de futebol do Vasco ainda não soube informar que dia que ele virá, mas terça ou quarta-feira acreditamos que ele deve estar chegando no Rio de Janeiro. Como eu disse no primeiro bloco, o mercado está complicado, jogadores bons são jogadores caros, são jogadores de muito investimento. Os scouts do Vasco, os scouts da 777 e o Alexandre Matos estão quebrando a cabeça para tentar ajustar o melhor para o Vasco nesse momento. A situação do Duqueiroz é exatamente essa que foi passada. Por um problema diplomático, a 777 não poderia fazer um pagamento. Não são todos os clubes russos que têm essa restrição, é porque a Gazprom, que é como se fosse a Petrobras da Rússia, tem uma implicação muito forte como financiadora do governo Putin. Por conta da guerra Rússia e Ucrânia, o governo Biden nos Estados Unidos fez aí uma restrição a várias empresas. E a Gazprom é top, é das primeiras. Qualquer americano que fizer negócio com a Gazprom pode ser inclusive preso. Até se tentou ver se não haveria um tipo de subterfúgio, uma situação que pudesse legalizar, por exemplo, o Zenit, como não sendo um clube do dono da Gazprom, apenas como patrocínio, mas não se conseguiu. Duqueiroz já inclusive está no Grêmio porto-alegrense. Por quê? Porque o Grêmio não tem gestão de norte-americanos, por isso pôde fazer o negócio. E no caso do Breno Lopes, definido inclusive falado ontem pelo técnico Abel Ferreira do Palmeiras, depois do jogo do Campeonato Paulista. Breno Lopes é um jogador que terminou o Campeonato Brasileiro como titular. Não dá para liberá-lo tão fácil assim. Por isso, o Palmeiras pediu a grana que pediu e no Vasco isso caiu muito mal. O presidente Pedrinho, também mais uma informação a respeito dele, deve fazer um pronunciamento, fazendo um balanço aí, torcida meio que cobrando, que está meio ausente, mas não, está trabalhando muito nos bastidores, mas quer dizer claramente os desafios que vai ter. E eu posso dizer que a gestão da associação anda muito assustada da maneira como recebeu o Vasco Associação, com muitos problemas estruturais, muitos problemas de bastidores, e realmente vai ser um trabalho muito grande. E que vai começar a partir do dia 15, de cabeça, com a volta da Câmara dos Vereadores para a votação do potencial construtivo. Aliás, eu chamo a atenção sua para esse carnaval. A gente vai trazer uma matéria que foi produzida hoje pelo Sérgio Kind com o Pedro Duarte, o vereador Pedro Duarte, que vai falar sobre esse assunto, o potencial construtivo. Urge aprovar o potencial construtivo para a construção de um novo São Januário. Há salas, inclusive, em São Januário, em condição insalubre. O negócio está muito feio por lá. Eu falo isso há muito tempo, mas tem muita gente que reclama, acha que a gente não devia falar isso. Vou falar, as coisas estão muito feias em São Januário e há uma urgência nessa questão envolvendo a aprovação do potencial construtivo. Duas informações para fechar o news. O basquete está jogando agora. Vasco e Botafogo em São Januário. O Sérgio Quint está lá e vai trazer na nossa programação mais detalhes, principalmente nas nossas redes sociais, no @avascaínos. E amanhã, quem quiser, à tarde tem futebol feminino em São Januário, Vasco e Botafogo também. Vamos lá prestigiar as meninas. Final de semana de carnaval. Amanhã tem Faísca tá on. Faísca vai fazer uma análise legal. Já falou aí no vídeo, né? Do que ele vai falar. A gente vai ter uma matéria muito bacana da Jéssica Ventura sobre o livro que foi lançado do Vasco da Gama Real. O Vasco pode ser real se ele quiser. Você sabia? É uma comenda que somente o Vasco tem aqui na América Latina. A gente vai trazer essa matéria muito bacana. Tem a matéria do Pedro Duarte também, feita pelo Sérgio Kind, além de outras informações. Sempre que tiver alguma coisa, sempre que tiver uma notícia, se tiver alguma contratação, se tiver algum movimento, a gente vai estar aqui. Tô fora do domicílio, mas tô dentro da notícia. Estamos todos dentro do Vasco. E já, grandes novidades aqui no canal Atenção Vascaínos. Contratações, gente de peso, gente grande que vai somar e vai trazer um trabalho ainda mais de excelência para todos vocês. Curta esse vídeo, dê aquele like, também pegue aí, faça, por favor, uso das nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter e também no TikTok no @avascaínos. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Um grande abraço a todos vocês. A qualquer momento a gente está de volta. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol!
Dias!